Gênesis 16, do versículo 1 ao 6. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 16, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Amém? Os irmãos podem sentar, nós já oramos. O tema da pregação de hoje é Sarai e Agar, quando a incredulidade afronta a Deus. Repita comigo: Sarai e Agar. Mais forte, queridos. Sarai e Agar, quando a incredulidade afronta a Deus. Amém. Atenção ao texto a exposição da palavra do Senhor. Quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos, diz a palavra de Deus. Abrão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Sarai era mais nova que ele, aproximadamente 10 anos mais nova do que ele, ela tinha 65. Ismael, o filho de Abrão com essa escrava, nasceu 11 anos depois do chamado de Deus a Abrão. Portanto, este episódio que nós acabamos de ler aqui, que é o episódio dessa conversa de Sarai com seu esposo Abrão, se deu no 10º ano do chamado do Senhor, conforme diz o versículo 3. Diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Está vendo? Então já tinha 10 anos, porque quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos, diz a palavra do Senhor. Então 86 menos 75, 11. Foi depois de 11 anos que Ismael nasceu. 11 anos do chamado de Abrão que Ismael nasceu. Então essa conversa aqui se deu um ano antes, ou seja, 10 anos depois do chamado de Abrão. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma afronta a Deus por parte da mulher de Abrão. Ela afrontou a Deus. Por que nós sabemos que ela afrontou a Deus? Porque ela usa a preposição pois. Repare aí no versículo 2, irmãos. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois. Este pois, esta preposição mostra que esta mulher estava desafiando a Deus. Era como, primeiro ela admite que é o Senhor que a impede de ter filhos. Primeiro ela admite isso. É o Senhor que me impediu de ter filhos. Mas depois ela assume o comando. É como se ela dissesse o seguinte: marido, visto que o Senhor não me deixa ter filhos, então, os irmãos percebem esse então? Esse então aqui é o pois da Bíblia. Então faça isto e aquilo. Sarai determinou para Abrão o que ele tinha que fazer em face de o Senhor não lhe ter dado filhos, de tê-la impedido de ter filhos. Isso é um desafio a Deus. Deus me impediu de ter filhos, mas isso não vai ficar assim. Vamos fazer o seguinte, e aí entra esse combinado. Você vai se deitar com a nossa empregada, com a nossa serva, a nossa escrava. Queridos, Sarai não estava no escuro. Os teólogos ou os pregadores da teologia da prosperidade
Eles dizem que fé é um salto no escuro. Eles dizem que fé é quando você age em direção a algo que não existe. Não é assim que eles falam? Você age em direção ao invisível, crendo, determinando e desejando, e Deus vai fazer por você. Não é bem isso que eles ensinam? Porém, não é isso que é fé. Isso é um risco. Quando você faz alguma coisa em direção ao invisível, é um risco. Isso não é fé. Não, pastor, mas eu creio que Deus vai me dar. Mas espera aí, Ele te prometeu? Ele te prometeu? Se Ele não prometeu, então a sua fé é um risco. Você pode alcançar ou não. Isso não é fé. Isso é um salto no escuro. Isso é uma moeda jogada para o alto para você ver se tira cara ou coroa. Pode ser que Deus lhe conceda aquilo, mas se Ele não prometeu, Ele não é obrigado. Isso não é fé. Eu vejo muitos crentes hoje crendo em coisas que Deus não prometeu e quer exigir. Não tem como, irmãos. Deus não é obrigado a dar aquilo que Ele não prometeu. Portanto, isto não é fé. Pastor, mas eu creio, Deus vai fazer. Não vai. Ele pode fazer, mas não quer dizer que Ele vai fazer. Isso não é fé. Você está acreditando em algo invisível, em algo inaudível, porque Deus não falou, em algo que não foi prometido. Deus não é obrigado a dar. Mas Sarai não. Sarai estava agindo contra uma promessa. Era uma incredulidade que se tornou afronta, porque ela tinha uma promessa. E se ela tinha uma promessa, a obrigação dela era confiar e esperar. Mas ela não. Ela falou, já que Deus me impede de ter filho, vamos fazer o que era muito comum naquela época. Queridos, se Deus não tivesse dito nada para Sarai, se Deus não tivesse feito nenhuma promessa para ela, ela poderia combinar com Abrão e usar esse recurso, né? Vamos dizer aí, no final do século XX, né? Na década de 1990, chamou-se esse recurso aqui de barriga de aluguel, né? Não exatamente com a conjunção carnal do casal, mas sim com a inseminação, né? Artificial, ou inseminação assistida, como eles dizem, reprodução assistida. Mas isso aqui na época era um recurso que eles usavam. As mulheres faziam isto. Por exemplo, mais tarde, Raquel e a sua irmã, elas vão usar de suas duas servas, suas empregadas, Bila e Zilpa, e as entregarão a Jacó, para que Jacó retire filhos delas, das empregadas, e aqueles filhos sejam delas, e não das suas empregadas. Era a barriga de aluguel da época. Era uma prática errada, claro, mas era muito utilizada na época antiga. Se Deus não tivesse prometido nada para Sarai, nada para Abrão, ela usaria esse recurso, porque era um recurso utilizado muito naquela época. Mas Deus havia prometido. Ela não podia utilizar este recurso, porque havia uma promessa sobre a vida dela. Agora, existe muita coisa que, como eu volto a repetir, muita gente hoje diz que há uma promessa de Deus sobre sua vida. Eu quero saber qual. Quero saber qual. Qual é a promessa de Deus que há sobre sua vida? Porque esse é o detalhe. As pessoas estão dizendo que há uma promessa, e cantam hinos que há uma promessa de Deus para você, e pregam sobre isso, que há uma promessa. Que promessa? Qual? Eu quero saber. Porque o que a palavra de Deus diz, a Bíblia é cheia de promessas para nós. As promessas para nós como igreja, elas estão no Novo Testamento, e quando estão no Antigo, elas são entendidas à luz do Novo. O Novo Testamento é que joga luz no Antigo para saber quais promessas do Antigo Testamento tem sobre nós. Por exemplo, quando alguém diz assim, não, pode colocar a planta do teu pé aonde você deseja possuir, que o Senhor vai te dar. Isso é mentira. Porque Ele prometeu para Josué, não foi para a gente. E nenhuma luz do Novo Testamento te dá base para jogar luz sobre esse texto e dizer que se aplica a você.
Quando diz em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, e diz isso para você, é mentira também. Porque Isaías estava falando para um povo que já tinha promessa de Deus de dar a terra prometida para eles. Por isso que chama terra prometida, porque era da promessa. Nós não temos terra prometida a não ser o céu. Agora, se nós queremos botar o pé no terreno vago do vizinho, né, aqui tem um, e vamos colocar, irmãos, vamos colocar, porque Deus falou que onde botar o teu pé será teu, é mentira, Deus não prometeu. Depois Deus não dá, não acontece nada com o terreno, aí você fica decepcionado com Deus. Na verdade, você tem que decepcionar com você mesmo, porque você não sabe o que é fé. Fé é você agir, sim, no invisível, sim, mas com um invisível que tem uma promessa de Deus. Não o invisível que você imaginou, que você elaborou. Eu vou tomar posse de Marte, eu vou tomar posse da Lua. Isso é lunático, isso é coisa de lunático, não é de crente, isso não é fé. Pois bem, mas Sarai tinha a promessa de Deus. Então usar este recurso da empregada para julgar, por julgar que Deus estava demorando em cumprir sua promessa, era um ato de incredulidade, e entregar sua empregada para o seu esposo era um ato de desafio a Deus. Tipo assim, Deus, eu sou estéril, o Senhor me impede de ter filhos, o Senhor não pode me dar filhos, mas eu quero ver o que o Senhor vai fazer com a minha empregada, porque ela pode ter filhos. Isso é um ultraje, isso é uma afronta a Deus. Quando Deus, lá no próximo capítulo, lá no 17, fala com Abrão de novo, que ele, aliás, Abraão já tinha depois mudado o nome dele, que ele daria uma descendência dos lombos de Abraão e de sua esposa Sara, Abraão riu, capítulo 17, verso 17. Ele riu. E sabe depois o que ele disse? Tomara que viva o meu filho Ismael diante do Senhor. Ou seja, se o Senhor tem que cumprir uma promessa para mim, vai ter que ser com Ismael, que eu dei um jeito de ter, porque o Senhor não dá. Até Abraão foi incrédulo e desafiador. Deus falou para ele, não, vai ser da tua esposa. Mas vamos ver então na mensagem de hoje como a incredulidade se torna uma afronta. E quando isso acontece, que duras consequências traz sobre nossas vidas. Em primeiro lugar, quando a incredulidade se torna em afronta contra Deus, há uma inversão dos valores de autoridade. Guarde isso. Quando a incredulidade se torna uma afronta diante de Deus, existe dentro da sua vida uma inversão dos valores de autoridade. Onde nós vemos isto? Nós vemos isto aqui no versículo 4. Diz assim, e entrou ele a Agar, ou seja, eles tiveram relações e ela concebeu, ou seja, ela engravidou. E vendo ela que engravidara, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Queridos, o que a Bíblia diz sobre patrão e empregado? Quem é a autoridade? Patrão. O patrão é a autoridade, pois a patroa que é a autoridade. Porém, diante de um ato incrédulo que afrontou Deus, essa autoridade dentro do serviço ali, na parte profissional, Sarai e Agar, foi rompida, foi invertida. Agar começou a desprezar Sarai. Houve inversão de valores de autoridade. A palavra hebraica que é usada aqui, a palavra kalal, ela significa, sabe o quê? Quando fala assim, passou a considerá-la desprezada aos seus olhos, essa palavra kalal, ela tem muitos significados, mas um deles me chamou muita atenção. Um dos significados dessa palavra significa maldição. Os irmãos sabem que as mulheres que não podiam ter filhos naquela época, elas se consideravam malditas de Deus. Por quê, irmãos? Porque havia uma promessa lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, ou seja, alguma mulher no planeta, algum dia, ia ter um filho que ia esmagar a cabeça da serpente.
Havia esta promessa. Elas não sabiam qual delas ia ser esta bem-aventurada mulher que ia ter o filho que esmagaria a cabeça da serpente. Elas não sabiam. Quando elas engravidavam, elas pensavam, pode ser eu ou pode não ser eu. Agora, se ela nunca engravidava, ela dizia, nunca vai ser eu. E ela dizia, Deus me amaldiçoou. É por isso. Então, esta palavra hebraica, kalal, ela foi utilizada aqui por Moisés para mostrar o sentimento que Agar teve pela sua patroa. Um sentimento, você é amaldiçoada, eu não sou. Você agora é desprezada, ou seja, ela passou a perder o significado. Veja outro rompimento de autoridade que teve por causa desta incredulidade. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E no versículo 6, Abrão disse a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Olha, outra coisa de autoridade que aconteceu aqui, um rompimento. Sarai colocou seu marido contra a parede. Ela perdeu o respeito por ele. A empregada perde o respeito pela patroa e a mulher, a esposa, perde o respeito pelo seu marido. Por causa de um ato de incredulidade que se tornou afrontoso contra o nosso Deus. Imagina toda essa anarquia, né? Porque a falta de governo, de autoridade, chama-se anarquia. E vocês pensam que para por aí? Não. Futuramente, os descendentes da escrava, os descendentes de Agar, venderam um descendente de Sarai. Para onde? Para o próprio Egito, a terra de Agar, como escrava. Está lá em Gênesis 37, 27 e 28. Quando os irmãos de José, que eram descendentes de Sarai, venderam José para os midianitas, ou ismaelitas, que eram descendentes de Agar. Venderam para os ismaelitas. E como os ismaelitas andavam juntos com os midianitas, porque Ismael era filho de Abrão, com Agar, Midian era filho de Abrão com Quetura, e Isaac era filho de Abrão com Sarai. Os três eram irmãos. Isaac, Ismael e Midian. Só que de mães diferentes. Mais tarde, o povo de Isaac, que é o povo de Israel, andava com a sua própria tribo. Eles não se misturavam. Mas os midianitas, que eram os descendentes de Quetura com Abraão, e os ismaelitas, que eram descendentes de Abraão com Agar, eles se misturavam. Então, venderam José para os ismaelitas e midianitas. Olha que coisa, irmãos, impressionante. Agar, que era egípcia, escrava de Sara, agora Sara tem os seus descendentes que eram senhores, se tornam escravos da nação da escrava. Isso é um trocadilho confuso, mas humilhante para alguém que desprezou a promessa de Deus. Segunda coisa que acontece quando você é incrédulo e quando você afronta Deus com a sua incredulidade. Há uma animosidade infinita entre os irmãos. Como eu disse para os irmãos, Isaac e Ismael, né, os israelitas e os ismaelitas, são irmãos, assim como os midianitas eram também. No entanto, observe que quando Agar fugiu de sua senhora, o versículo 12 diz assim, o anjo apareceu para ela e disse assim, este Ismael, coloca o nome dele de Ismael, né? Porque o Senhor te ouviu, e no 12 diz, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos, ou seja, frontalmente a todos os seus irmãos. Ele não seria um homem de paz, seria um homem de guerra, ele não seria um homem, né, que teria
paz, mas sim animosidade, inimizade, e foi o que aconteceu. Começou no capítulo 21, quando Isaac nasceu. No capítulo 21, versículo 9, quando Isaac nasceu, fez ali uma festa, porque Isaac, foi desmamado. Então, Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abrão, zombava de Isaac. A palavra zombar aqui é a mesma palavra Isaac no hebraico, Serrak, que significa sorrir, zombar. O nome Isaac significa sorriso de zombaria. Por quê? Porque quando Deus prometeu Isaac que Abraão teria um filho e sua mulher também, eles riram. A palavra ri em hebraico é Isaac. Por isso que eles deram o nome de Isaac. Porque todo mundo que eles fossem contar a história do nascimento do filho, eles iam rir junto. Como que um velho e uma velha estéril puderam dar à luz um filho e eles iam cair na risada. O nome Isaac significa risada. Mas foi exatamente o que Ismael fez com ele. Deu risada do bebê, deu risada da criança, e Sara viu aquilo. Ou seja, as coisas não param. Essa animosidade, ela não só ficou entre patroa e empregada, marido e mulher, mas ela passou para os filhos. E dos filhos, vocês acham que parou? Não, porque ela prevaleceu através dos midianitas, que se casavam com os ismaelitas, esse povo irmão de Israel, mas que perseguia Israel. Por exemplo, em Números 25, nós temos ali o relato de um profeta falso, vamos dizer, um profeta pagão, chamado Balaão. Os irmãos conhecem essa história de Balaão, não preciso nem contar. Mas você sabe, Balaão, de que nação ele era? Midian. Balaão era midianita. Balaão era descendente de Abraão por parte de Quetura. Porém, não conhecia o Deus de Israel, porque Deus se revelou só para Israel como nação. E Balaão tentou amaldiçoar uma vez, não deu certo, duas vezes, não deu certo, é aquela história que vocês já conhecem. No fim, sabe o que Balaão fez? Ele disse para o rei Balaque, ele falou assim: rei, vamos fazer o seguinte, já que Deus não amaldiçoou o povo dele, a gente faz esse povo pecar contra o Deus deles. Vamos colocar nossas mulheres para dançar e para se prostituírem nos cultos pagãos que nós fazemos, e com certeza eles serão atraídos pelos nossos cultos e pelas orgias das nossas mulheres. Foi o conselho que Balaão deu para Balaque. E o rei Balaque fez isto. E os filhos de Israel, que tinham sido protegidos por Deus. Veja, irmãos, Deus protege você dos ataques externos, mas dos ataques internos é você que tem que vigiar. É você que tem que se guardar. Deus guardou Israel da maldição de Balaão, não pegou. Mas Deus não guardou Israel da cobiça que eles tiveram pelos cultos pagãos que os midianitas e moabitas fizeram. E eles caíram em pecado. E a Bíblia diz que o Senhor destruiu a eles. Assim Balaão conseguiu o que ele queria, o presente de Balaque. Ele não conseguiu através da maldição, mas conseguiu através desse conselho. E ficou rico. Mas o que adiantou? Porque lá em Números 31, o Senhor manda Moisés fazer uma guerra contra os midianitas e moabitas. E então eles matam todos daquela nação, inclusive Balaão. Balaão morreu ao fio da espada, como vingança do nosso Deus, por ter dado o conselho maldito para perverter o coração do povo de Deus. Vocês acham que os problemas pararam por aí? Não. Lá em Juízes, capítulo 6, 7 e 8, nós temos o relato de um povo, os midianitas, que eram casados com os ismaelitas, que eram parentes aqui, filhos desta mulher, da empregada, descendentes de Agar. Eles invadiram Israel e foram um grande problema nos dias de Gideão. A Bíblia diz que os midianitas ali eram como gafanhotos que devoravam a terra de Israel. E Gideão, para enganar os midianitas, ele estava malhando trigo no lagar. Você sabe o que é o lagar?
Lagar era um tanque onde eles jogavam as uvas, espremiam com os pés e tinha um cano de saída para sair o vinho lá. Lagar era um tanque para espremer uvas. Então, quem visse Gideão dentro de um tanque ia supor que ele estava pisando uvas, mas os midianitas queriam trigo para comer. E aí eles olhavam o Gideão lá pisando dentro do tanque, falavam, aquilo é uva, vamos embora. Mas era trigo que ele estava malhando. Para fugir, para ter o que comer, porque os midianitas, casados com os ismaelitas, fizeram isto contra o povo de Israel. Até que Deus levantou Gideão para libertar o povo. Essa animosidade, vocês acham que parou por aí? Essas guerras pararam por aí? A partir do século XIX, final do século XVIII, final do século XIX, 1880, com a queda do Império Otomano, em 1880 os israelitas começaram a voltar para a Palestina e comprar pedaços de terra dos palestinos que moravam lá, que são quem? Os árabes, descendentes de quem? De Ismael, que é filho de Agar. Sabiam? Os árabes são descendentes dessa mulher aqui. E os árabes dão sossego para Israel até hoje? Não. Tudo por causa de um ato de incredulidade que desafiou a Deus. Até hoje não pararam as consequências. Em 1917, quando caiu o Império Otomano, então os judeus voltaram em massa para a Palestina. E de lá para cá, 1948, foi reconhecido Israel como nação, mas a Palestina não foi. E as brigas continuam entre árabes e judeus até os dias de hoje. Terceira consequência, vamos ver. Quando você age com incredulidade e afronta Deus, há um período de silêncio de Deus sobre a tua vida. Volte aqui no capítulo 16. Versículo 16 diz o seguinte: e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Muito bem, 86 menos 75, 11. Passaram-se 11 anos do chamado de Abrão, certo? E nasceu esse menino dentro de todo esse espetáculo que nós estamos falando aqui. Agora olha o capítulo 17, verso 1, o que diz. Sendo, pois, olha o pois aí de novo. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, irmãos, faça as contas, 99 menos 86, 13. Deus ficou 13 anos sem falar com Abrão por causa deste pecado de incredulidade à voz de Deus e de ter dado ouvidos à voz maligna da sua mulher. Assim como Adão deu ouvidos à voz de sua mulher no jardim e trouxe esta consequência para o mundo. Abrão é mais um exemplo de que homens não podem ser confiáveis. Eles trocam a palavra de Deus por qualquer outra proposta que pareça melhor aos seus próprios olhos. Agora eu pergunto para você, uma vez que Deus me deu uma promessa, que autoridade eu tenho para julgar que existe outra palavra melhor do que a de Deus para mim? Quem me deu essa autoridade? Quem deu autoridade para Adão para olhar para a sua mulher conversando com a serpente e tomar ela própria a decisão de comer o fruto e dar para ele e ele comer com ela? Quem deu essa autoridade para Adão? Se Deus havia também feito uma promessa para Abrão e para Sarai, para sua mulher, que autoridade Sarai tinha para dizer a Abrão o que fazer? Se ele fosse confiável, ele teria dito para ela, não, mulher, Deus nos fez uma promessa e eu não vou entrar a empregada, não. Nós vamos esperar porque a promessa de Deus vai se cumprir. Todavia, a Bíblia diz que ele anuiu ao conselho de sua mulher. Está vendo? Quando os homens, de um modo geral, e eu digo isto, não só mulheres aconselhando homens para o mal, mas homens também aconselhando mulheres para o mal. Quando isto acontece, e nós recebemos esta palavra como concorrente da palavra de Deus,
nós estamos afrontando a Deus. E aí o que acontece? Já vimos o primeiro, que é uma bagunça na sua vida de autoridade. É uma animosidade entre irmãos que parece que não vai ter fim. E agora estamos vendo o quê? O silêncio de Deus. Eu acho que essa é a pior. É Deus se silenciar para você. Deus aparece para Abrão 13 anos depois. Ele amargou 13 anos de silêncio da parte de Deus por ter agido como um incrédulo. Deve ter sido duro, meus irmãos, para este patriarca ver Ismael crescendo. Está lá um molequinho de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Toda noite sai Abrão à porta da tenda e cadê Deus? Cadê a voz de Deus? Que ele tinha costume de ouvir. As promessas de Deus, que Deus tinha costume de fazer para ele, e repetir inclusive essas promessas. Cadê? Já não ouve mais. Os anos se passam, dias vão, noites vêm, Ismael está crescendo, está se tornando adolescente, e Abrão não escuta mais a voz de Deus. Agora veja, quando Deus, depois de 13 anos, aparece para Abrão, olha o que Deus diz para ele, olha a frase que Deus diz para ele. Primeiro, eu sou, olha o nome de Deus aqui, eu sou. E depois Deus dá um sobrenome para si mesmo. Primeiro nome, eu sou. E depois um sobrenome, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Shaddai no hebraico significa onipotente. El é Deus, El Shaddai, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Agora Deus diz para ele, anda em minha presença. Deus está dizendo para ele, El Shaddai, exige que este patriarca ande lefanai. Lefanai é na minha face, ande perante a minha face. Se eu sou todo poderoso e você vai andar na minha face, então seja tamim. Tamim no hebraico é sem culpa, seja perfeito, seja sem mácula, seja sem defeito, seja completo, seja reto, seja íntegro, seja sincero, seja verdadeiro, seja imaculado. Esta palavra tamim era utilizada para os cordeiros que eram sacrificados na época da lei de Moisés. Deviam ser cordeiros perfeitos. Abraão, seja assim. É como se Deus estivesse dizendo, sabe o que, meus queridos? Eu te deixei, Abraão, no meu afastamento, para que você perceba 3 coisas. Quem eu sou todo-poderoso. Segundo, quem você é um incrédulo. E quem você devia ser perfeito. Para ter comunhão comigo, Abraão, você precisava ser perfeito. Eu te dei esse gelo de 13 anos para você entender isto. Quem eu sou e quem você é. Eu sou todo poderoso, você é incrédulo? Nós não devíamos nem ter comunhão. Você quer ter comunhão comigo? Seja perfeito. O que é isso, irmãos? Eu pergunto para os irmãos, alguém vai estar dizendo aí, né? Ou pensando, alguém pensando, mas que se for desse jeito, ninguém pode ter comunhão com Deus. Certa resposta, ninguém pode ter comunhão com Deus, porque todos nós somos imperfeitos e Ele é todo-poderoso. Ninguém pode ter comunhão com Deus. Ninguém pode ter comunhão com Deus. E agora? E agora? Chegamos a um ponto do sermão em que a coisa se perdeu, não foi? Porque Deus deu um gelo de silêncio, mas quando aparece para Abraão, chama ele para ser perfeito. E agora? Qual que é pior? Ficar em silêncio ou aparecer e mandar ser perfeito? Agora preste atenção. Deus sabe que Abrão não pode ser perfeito. Deus sabe que você e eu não podemos ser perfeitos. Então o que Deus faz? Capítulo 17. Deus diz assim no versículo 2: eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Abrão o quê?
caiu sobre o seu rosto. E falou Deus mais, dizendo com ele: quanto a mim, eis que a minha aliança contigo serás pai de uma multidão de nações, e teu nome não vai ser mais Abrão, e sim Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus troca o nome daquele homem para que através do nome novo dele, ele possa expressar quem é Deus. Este Deus Todo-Poderoso que lhe promete ser pai de uma multidão, está agora revelado no novo nome de Abraão. E Deus sabe que ele não pode ser perfeito para ter comunhão com ele, então Deus diz para ele no versículo 6, vamos para o 10, que diz assim: este é o meu concerto, a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. Esta é a aliança. Dentro da aliança da circuncisão, Deus vai tratar Abraão como um perfeito. Por isso que todo filho de Abraão, dali para frente, todo que pertence à casa, ao clã, todo que pertence à tribo, aos filhos, às sementes, às descendências, que é macho, tem que ser circuncidado, porque o sinal da aliança, estando naquele povo, naquela família, lembrará sempre a Deus de que eles estão debaixo de um pacto, que Deus os considera perfeito por causa do pacto de Deus, não por eles serem perfeitos, mas porque eles estão debaixo da aliança de Deus. Então, por causa da aliança, Deus os recebe como perfeitos para ter comunhão com eles. Veja que a aliança da circuncisão protegeu Abrão, protegeu seus filhos, seus empregados e futuramente a sua semente. Olha quantos prejuízos quando nossa incredulidade afronta Deus. O fato de ser incredulidade já é uma afronta, mas quando você toma uma decisão com base nessa incredulidade, totalmente frontal a uma promessa de Deus que julgamos demorada, isso se torna uma afronta. Uma decisão de que nossa vontade é melhor, é mais sábia do que a de Deus. Primeiro juízo, nós vimos que foi a inversão dos valores de autoridade. As hierarquias foram bagunçadas. Nós vimos também uma animosidade acirrada, e em Israel prevalece até os nossos dias. E finalmente vimos que essa afronta gera afastamento da comunhão com Deus. Deixe-me perguntar algumas coisas para você agora, caminhando para o encerramento. Quando temos o atrevimento de afrontar a promessa de Deus com uma decisão pecaminosa, será que não percebemos que nossa vida se torna uma anarquia? Será, irmãos, que nós nunca olhamos para nossas famílias, filhos passam a desrespeitar pais, esposas afrontam seus maridos, os crentes desafiam seus pastores, as leis passam a proteger os bandidos, incentivando toda a sociedade a desrespeitar policiais, alunos desrespeitando professores, considerando-os como opressores e não professores, como uma casta a ser eliminada. Tanto que o professor não tem mais voz dentro da sala de aula, o caos fica instalado em todos os ramos da nossa vida. Será que nós não percebemos que isto pode ter começado com uma decisão incrédula da nossa parte de afrontar a Deus, mesmo diante de uma promessa dele na palavra para nós? Assim como Agar, que passou a ver sua senhora como uma coitada, uma amaldiçoada, uma inútil, uma desvalida. Como você tem visto as autoridades que Deus colocou sobre sua vida? Como você tem se relacionado com cada uma delas? Pense nas autoridades que Deus colocou sobre você. Filhos, sua autoridade são seus pais. Esposa, sua autoridade são seu marido. Sociedade, homens e mulheres, as nossas autoridades civis são os policiais, os juízes, os políticos, aqueles que foram colocados sobre nós como autoridade. Como nós temos lidado com isto?
Alunos, sua autoridade são os professores. Crentes, sua autoridade são os pastores. E assim por diante. Como temos lidado com isso? Se existe anarquia em seu coração, pode ser, não é todo sinal de que a bagunça generalizada nas casas ou nas autoridades é por causa de desafio, mas geralmente é. Analise. Veja o mundo como está. Você acha que o mundo está do jeito que está, por quê? Porque crê em Deus ou porque é incrédulo e desafia Ele a cada dia? Quando afrontamos a palavra de Deus e já não há mais nenhuma ordem hierárquica em nossa vida, você tem percebido a consequência disso? Como é que isso acontece? Será que você não percebe que brigas em casa, marido e mulher, filhos e pais, irmãos e irmãs, brigas na igreja, confusão entre departamentos, membros de igreja, contra a liderança? O que vocês acham de briga nas escolas, nas ruas e, por fim, as guerras entre as nações? Não vieram disso? Não foi por Adão afrontar a palavra de Deus que a guerra e o desentendimento se instalaram no mundo? Será que você é parte disso, é vítima disso, ou você está pondo um ponto final nisso pela restauração do Senhor Jesus Cristo? E quanto ao silêncio de Deus? Há quanto tempo Deus não fala com você? Presta atenção, irmãos. Eu não estou falando aqui de uma pregação. Pregação da palavra de Deus nós temos praticamente todo dia em nossa igreja, todos os dias quase. Deus está falando. A questão é, você está ouvindo? Eu não me refiro a isso. A minha pergunta é, você está realmente perto de Deus? Mesmo com grandes pregações, Deus está perto de você para lhe dar uma dica. Deixa eu te falar uma coisa. Perceba se Deus está te falando para ser perfeito, porque Ele é todo-poderoso. Se você não sente essa cobrança, pode ser que Deus esteja muito distante de você, como ficou de Abraão. Deus está dizendo para mim, Cleilson, ande na minha presença e seja perfeito? Eu estou sentindo isso? A cada pregação que eu ouço, eu sinto isso ou não? Ou eu vou embora e minha vida continua totalmente do jeito que nós vimos aqui? Então Deus está distante. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus coloca em ordem a anarquia. Sarai disse para Abrão, no versículo 5, no final, ela diz, julgue o Senhor entre mim e ti. E o Senhor julgou. E a Bíblia diz que quando o Senhor julgou, não só entre Sarai e Abrão, mas entre todos os seres humanos, ele chegou a uma conclusão: não há um justo sequer. Sarai estava dizendo para Abrão o seguinte: olha, foi ideia minha sim, mas a culpa é sua. Foi ideia minha, mas a culpa é sua. Que o Senhor nos julgue para ver quem tem razão aqui. Ela querendo a razão ainda para si. Abrão não falou nada porque sabia também que estava errado. Agora, Deus não fez um julgamento só entre Sarai e Abrão. Ele fez um julgamento entre todos os seres humanos. E todos foram achados culpados, como diz Salmo 14:3 e Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Agora ele se fez servo para que nós venhamos aprender que a nossa vida deve ser para servir e não para ser servido. Marcos 10:45. E mais do que isso, em Cristo Jesus já não há Agar e Sarai, não há mais escravo nem livre, não há homem nem mulher, não há Abrão, não há Sarai. Em Cristo Jesus não há judeu e nem gentil, não há Isaac nem Ismael. Gálatas 3:28. Embora em Cristo as autoridades se refazem, mas não com tirania, nem com autoritarismo, mas com alegria e serviço, mulheres a seu marido, filhos a seus pais, servos a seus senhores, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:22-6:8. Em Cristo também a animosidade entre os irmãos se acaba. Aleluia! Paulo disse que Jesus é a nossa paz. A irmã Marina falou hoje no início deste culto, Ele é a nossa paz. Ele uniu ambos os povos lá na cruz, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, e além de fazer entre eles a paz, Ele fez a paz de ambos com Deus. A animosidade entre judeus e árabes que você está vendo hoje só será resolvida mediante a proclamação do Evangelho, porque em Efésios 2:17 diz que Jesus vindo, Ele vos evangelizou a paz. Só o Evangelho traz a paz entre as nações. Quando árabes e judeus se convertem, eles se tornam irmãos. Aleluia!
eles se tornam irmãos, acaba esse negócio de nacionalismo, eles passam a ser irmãos, a se considerarem em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira paz que o Evangelho somente pode trazer. E finalmente, quando você deixa de lado a incredulidade e passa a crer na promessa de Deus, você ouve Deus novamente por meio de Cristo Jesus. Hebreus 1, 1 e 2, havendo Deus antigamente falado outrora de muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Você também ouve o Espírito Santo testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. Romanos 8,16. Ele exige que você seja perfeito, como ele exigiu de Abraão. Seja perfeito, ele também exige de nós. Mas como ele sabe que nós não podemos ser perfeitos, ele fez uma aliança, como tinha feito com Abraão. Uma aliança cortando o prepúcio de sua carne. Agora ele corta o seu filho inteiro na cruz do Calvário e faz com ele uma aliança de sangue inquebrável, para que eu e você, mediante a fé, a confiança e não a incredulidade, tenhamos em Cristo Jesus uma vida perfeita que ele nos traz. E agora podemos ter comunhão com Deus. Dentro desta aliança você está sendo visto por Deus como perfeito. Deus trocou o nome de Abraão, não foi? Trocou para Abraão. Pois agora eu quero dizer para você que também a igreja carrega o nome de Cristo. A igreja carrega. Isaías 62, 2 diz: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. E essa profecia já se cumpre hoje, porque somos chamados embaixadores de Cristo, mas ela terá o seu cumprimento cabal lá na glória, na escatologia. Pois em Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mas você quer saber que nome é este? Apocalipse 3,12 responde, ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É assim que Deus resolveu o problema de Abraão, mas não só dele, o meu e o seu. Ele resolveu com sangue, ele resolveu com aliança, um pacto, porque ele sabe que se dependesse de nós, todos os dias, iríamos dar ouvidos a uma nova promessa e iríamos chutar a promessa de Deus para escanteio. Por isso ele falou com o filho dele: eu faço com você uma aliança, porque eu sei que você não quebrará. Agora todo aquele que crê em você será incluso nesta aliança, e eu o considerarei perfeito como você. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.